Bom dia a todos aí. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Agradecemos aí toda a participação aí de todos que estão hoje presentes. E nosso tema de hoje, que assim é com como gerenciar equipes de alto potencial, com a nossa convidada Elaine Sepraim Peinado, ela que é administradora, especialista pelo MBA Executivo Internacional da Fundação Getúlio Vargas, o CI Canadá, e mestre em administração. Empresária, consultora empresarial, palestrante em gestão de inovação, modelagem de negócios inovadores, com startups e empresas âncoras. É gestora do projeto de Parque Tecnológico da Cristina do Sul Valley, em parceria com o Sebrae. Elaine, novamente aí, participando com a gente aí. Muito obrigado por estar hoje aqui, assim, contribuindo aí com o nosso ecossistema e com o conhecimento aí da nossa turma aí, tá? Agora está com você a bola aí. Tanta joia, Nilmar. Muito obrigada pelo convite. Falo que é sempre muito bom falar com o Iguaçu Valley de Marechal, porque ele consegue agregar e fazer literalmente, né, esse matching com os outros também. Então, Jaime já falou de Medianeira, tem o pessoal de Toledo aqui também. E o pessoal de Marechal, que a gente, né, vários que a gente sempre trabalha em conjunto. Então é um enorme prazer mesmo falar com todos vocês e a gente poder conversar. Vocês já conhecem, vocês sabem que eu gosto de uma boa conversa, né? E poder conversar sobre um tema tão importante, que são as nossas equipes e os nossos métodos de gestão. Isso é muito, assim, gente, talvez seja um dos temas, e eu sei porque a gente conversa muito sobre isso, né? E eu sei que está na agenda de todo mundo essa questão, os desafios com os times, como gerar mais resultado. Então, é um pouco sobre muito disso que nós vamos falar, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí o Nilmar deu um desafio para mim, para vocês, para falar com vocês, que é responder essa pergunta de milhões, né? Aqui no Iguaçu Valley sempre são perguntas de milhões, que é como gerenciar uma equipe de alta performance, né? E olhando para as ferramentas que nós vamos utilizar para isso. E eu quero contar para vocês, assim, eu tive o prazer, né, de ser gestora de uma equipe de alta performance, de formar uma equipe de alta performance. No começo da minha carreira, eu tive um desafio muito grande, né? Eu trabalhava na indústria e eu assumi um time que era fora da minha área, só para eu contextualizar, né? O meu time era um time de engenharia, na época a inovação estava muito relacionada à engenharia, né? Eu nem vou contar para vocês muito quanto tempo atrás, porque isso vai começar a denunciar a minha idade, né? Inclusive, mas a gente trabalhava muito com inovação e com engenharia. Então eu tinha 3 equipes abaixo de mim, uma equipe que trabalhava com os projetos de inovação em processo, em modelagem de negócio, em novos negócios, e um time de melhorias, que aí era inovação em processo para dentro da fábrica, e um time de inteligência que gerava indicadores, KPIs, para toda a fábrica. E toda a fábrica, a gente estava falando, só para vocês terem uma base, de 150 equipamentos, plantas industriais com um portfólio gigantesco. Então, era gerenciar tudo isso que era o nosso desafio. E eu vinha de uma formação técnica, então eu precisei aprender muito. E muito do que eu vou falar para vocês hoje foi vivência minha e aprendizado e estratégias que eu fui trabalhando no decorrer do tempo, tá? Primeiro, então, né? Quando eu penso em time de alta performance, sempre vem esse videozinho na minha cabeça, que são os Minions, né? Eles têm uma alta performance para a gente dar risada, mas quando a gente pensa em integração, em trabalho em equipe, em engajamento, a gente sabe que eles são bem ineficientes nesse processo, né?
Então, a gente precisa pensar nesse time como um todo. Para que vocês entendam, eu vou fazer um overview de alguns pontos que eu acho muito importante antes da gente falar das ferramentas, tá? Então, o primeiro ponto, né? Como que eu entendo liderança? E isso é uma visão, tem a base, toda a base técnica, mas eu quero dar muito hoje o meu toque, né? O meu ponto de vista para vocês. Então, eu entendo liderança hoje como um processo de influência. E aí, eu normalmente, hoje, né? Hoje eu trabalho, o Nilmar falou muito do que eu faço hoje. Hoje eu trabalho liderando projetos que são multiparcerias, parcerias entre vários agentes, né? Então, são várias empresas com interesses diferentes. E mesmo assim, eu estou liderando o projeto. Né? E a liderança não necessariamente ela está relacionada a um cargo, a, um, a uma posição, né? Mas ao processo de a gente influenciar as pessoas. Então a gente influencia, gente, assim, a gente influencia sem perceber, né? E muitas vezes a gente influencia percebendo. Eu gosto de dar o exemplo, né? A gente estava falando agora há pouco sobre vendas, né? E o processo de venda é um processo de influência. Eu tenho que saber quais são os argumentos que realmente se relacionam com aquela pessoa para que aquele argumento faça a diferença e que ela tome a decisão de comprar. Ou seja, é um processo de influência. Quando eu estou liderando colaboradores, é um processo de influência. Quando eu estou liderando fornecedores, quando eu estou negociando com eles, eu quero uma relação que também seja favorável para mim, que seja para eles, isso também é um processo de influência. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que, ok, o nosso time, ele é muito mais do que só os nossos colaboradores. Eles são os nossos clientes, eles são os nossos fornecedores, eles são também os nossos colaboradores. E eu gosto muito dessa visão. E aí, na visão de que liderança é um processo de atingir resultado. Tem muito. E eu vou entrar na polêmica e já vou sair da polêmica, não vamos ficar na polêmica, tá? A gente vê muita diferenciação, né? Ah, o líder lidera pessoas e o gerente faz a gestão de recursos. Na minha visão, isso é a mesma pessoa. Então, ele é o gestor que faz a liderança, que faz a gestão dos recursos, e é um só, gente. A gente vai gerar resultados a partir das pessoas, né? Com as pessoas, integrando essas pessoas. E por isso que faz diferença. E se a gente não gerar resultado, não existe esse processo, né? Então, fazer uma boa gestão para que a gente faça a gestão de recursos e pessoas, né? Ou recursos humanos, mas é uma palavra muito antiga isso, né? Mas das pessoas e dos outros recursos de uma maneira altamente eficaz, de uma maneira que a gente consiga gerar resultado. Vocês conhecem, né, aquela frase assim, não existe almoço grátis. No final do dia, alguém está pagando a conta. Quem que paga a conta nas empresas? É o resultado, tá? É o resultado. Até porque mesmo em startup, a gente está né, falando de ecossistema de inovação, mas mesmo em startup, alguém está pagando a conta, gente. Tem um investidor colocando dinheiro ali, acreditando no resultado que será gerado no futuro, né? Então, em todos os cenários, é essencial a geração de resultado. E aí, quando a gente pensa em geração de resultado, na minha cabeça, hoje de empresária, já vem direto o financeiro, né? Por quê? Porque é ele que literalmente vai pagar as contas, tá? Mas não são só os resultados financeiros, né? É um conjunto de resultados. E aí, o primeiro ponto importante, assim, que eu gostaria de trazer, né, pensando em como gerar uma equipe de alta performance, e por muito que eu tenho observado, o primeiro ponto é a autoliderança. Porque a gente pensa muito em influenciar, né, os terceiros. E a gente, às vezes, se esquece de que a gente tem que se influenciar também positivamente. Então, eu trouxe algumas palavras-chave, né, nesse processo, mas é autoconhecimento, inteligência emocional, lifelong learning.
o mindset de crescimento, inteligência relacional, adaptabilidade, que tudo isso faz parte de a gente olhar para a gente. E, gente, sabe por que eu estou falando de autoliderança? Porque não adianta a gente implantar o KR e cobrar e fazer a reunião um mês e depois não fazer mais a reunião. Vai ser só mais uma ferramenta que a gente tentou e não conseguiu. E a gente vai conseguir implantar uma ferramenta de gestão e manter ela na empresa se a gente tiver autoliderança, se tiver um monte de coisa para a gente resolver e mesmo assim a gente manter a reunião, tá? E mesmo assim a gente manter a consistência. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre o quanto a consistência gera resultados. Os resultados de longo prazo, gente, que é o que a gente quer, que são as empresas. As empresas de base tecnológica normalmente geram resultados de longo prazo. Os resultados de longo prazo vêm da consistência. Então, esse processo de autoliderança é muito importante. Vocês vão ver que a gente vai remeter a ele várias vezes. E aí eu trouxe uma pergunta, né, para vocês refletirem, que é quais são os seus pontos fortes como gestor, porque eu quero que vocês comecem a notar isso, né? Reflitam sobre esses pontos fortes e observem como esses pontos fortes refletem na empresa, ok? Os pontos fortes, eles refletem muito na empresa e na equipe, né? Eu sei que aqui normalmente tem gestores de times também, como eu já fui, né? Dentro de empresas. Então, como as pessoas se espelham nos nossos pontos fortes. E aí, só um parênteses, elas também se espelham nos nossos pontos fracos. Mas pensem nos nossos pontos fortes, né? Então, quando a gente está falando de método de gestão, de ferramentas de gestão para uma equipe de alto desempenho, a gente também tem que olhar para a gente. E aí, um ponto bem importante é a liderança da equipe, né? É olhar para a equipe. E, gente, se a gente quer ter um time de alta performance, se a gente quer ter uma ferramenta de gestão que funciona dentro da empresa, escutem bem essa frase, cada indivíduo importa, desde o menor aprendiz até o gestor do time. Cada indivíduo importa. Isso é extremamente importante para a gente fazer gestão. Por quê? O que é, né? O que é um time? Eu gosto muito dessa definição, é uma definição da Harvard Business Review, de um dos artigos deles, que é uma equipe, ela tem algumas características. Primeiro, ela tem propósito comum e objetivo e meta em comum. Se as equipes não estão integradas num propósito, num objetivo, numa meta, elas não são uma equipe. E, gente, a ferramenta que eu vou passar mais tempo falando hoje para vocês é uma ferramenta exatamente para gerar propósito e objetivos e metas em comum. E eu vou falar para vocês assim, ó, uma vez eu estava fazendo treinamento de liderança e dentro da empresa, e a instrutora falou assim, vocês já perguntaram para os líderes de vocês qual é o principal objetivo e o principal meta do setor? Eles têm clareza? Na minha cabeça, na hora, eu pensei assim, claro que eles têm clareza. Eu faço reunião mensal e passo todos os indicadores, eu falo toda vez quais são os indicadores mais críticos. É óbvio que ele tem clareza. Daí ela falou, vou fazer um desafio para vocês, perguntem. E eu fui lá, né, como uma nerd de carteirinha, fui lá e fui fazer a tarefa e conversei. Gente, eu fiquei chocada que dos meus 3 líderes, só uma tinha clareza, assim, clareza, o outro, ele tinha noção e ele não sabia. Agora, vamos lá, eles estavam liderando, em média, 15 pessoas cada um, né? Ou seja, se tinha um que não sabia,
um líder que não sabia, eu tinha 15 pessoas que não sabiam o propósito, o objetivo e a meta dentro da minha equipe. E isso é muito sério, então eu vou dar essa tarefa para vocês. Eu sei que o pessoal do Iguaçu Valley faz muito bem essas tarefas. Para quem tem gestores embaixo, conversem com os gestores, e para quem tem equipe, conversa com a equipe e vê se o objetivo, o propósito e as metas estão claras para todo mundo, tá? O outro fator que, gente, para mim, assim, ó, eu trabalhei, e já vou falar para vocês, mas eu trabalhei muito com isso, são competências complementares. Quando a gente fala que cada indivíduo importa, a gente está falando de que a minha competência tem que ser diferente da competência do outro colaborador, diferente da competência do outro, do outro, do outro. Por quê? Porque quando a gente cria sinergia, que o meu ponto forte é potencializado pelo ponto forte do outro, que é potencializado pelo ponto forte do outro, eu crio uma blindagem para pontos fracos, ou pontos a desenvolver, como mais comunicação não agressiva, né, gente? Eu crio uma blindagem, isso gera sinergia. Mas quando eu tenho todo mundo igual, é muito difícil. E a responsabilidade mútua, que é aquela coisa, cara, você não está conseguindo? Tudo bem, deixa que eu faço dessa vez, semana que vem você faz para mim, tá? Então, que é essa integração, essa troca positiva. Isso tudo é muito importante, gente. Se eu fosse falar o segredo, eu conto nos dedos de uma mão, assim, meus erros de contratação feio, tá? Tipo, errei e deu tudo errado. Porque eu tinha muito cuidado na hora de formar o meu time, quando eu tinha que trocar alguém, né? Eu tinha muito cuidado com isso, porque eu sabia que cada erro meu custava 6 meses de desempenho. Porque era 3 meses para eu tentar ensinar a pessoa não dá certo, mais 3 meses para eu ensinar a próxima e não dar certo. Ou dar certo, né? Então, era no mínimo 6 meses de baixo desempenho de uma pessoa. O meu time era um time com recursos escassos, eu não podia errar. Então, eu trabalhava para não errar na contratação. E se eu for dar uma dica para todos os gestores, invistam tempo na contratação. Só para vocês terem uma ideia, eu gastava 1 hora numa entrevista para estagiário, tá? Como eu falei, para mim, cada indivíduo importa. Então, não importava. Menor aprendiz, eu não podia entrevistar. Eu gostaria, mas não vinha, né? Mas todos, eu sempre fiz a entrevista e fiz o mesmo padrão de entrevista. Normalmente o pessoal ficava até bravo comigo nas entrevistas de estagiário, porque eles falavam, Elaine, você demora demais, assim a gente não vai acabar. Mas, gente, a gente precisa. E pensa, eu gosto de exemplificar assim, uma pessoa entrando no time, igual um casamento, né? No casamento, você tem namoro para descobrir como que a pessoa é. No time, o único ponto que você tem de contato é a entrevista, basicamente, ou com a gente, né? Eu normalmente trabalhava com testes, trabalhava com várias questões, com provas técnicas para realmente saber se a pessoa tinha condições. Mas pensem comigo, a gente faz uma entrevista. Como que a gente vai fazer uma entrevista de 15 minutos e fazer um contrato com uma pessoa, né? Porque é um contrato. Então, isso é muito importante. Invistam o tempo de vocês na contratação. Porque quando a gente contrata certo, a gente tem menos tempo sendo levado para desenvolver. E, gente, quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim: ah, Elaine, mas você estava numa grande empresa, então você tinha dinheiro para contratar as melhores pessoas, você não tinha essa restrição. Isso não é verdade, gente. Quantas vezes eu tive que contratar estagiários para fazer trabalhos que deveria ser trabalho de uma pessoa com pleno, e o que eu tinha de orçamento dava para contratar um estagiário. Então, às vezes, e por isso que eu sempre investia muito. Grandes projetos, grandes pessoas que contribuíram muito com o time, vieram, por exemplo, de um processo de estágio, tá? E por isso que eu gastava tanta energia na hora da contratação mesmo de estagiários.
Por quê? Porque isso era um investimento. Eu tinha muito retorno depois, tá? E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando a gente pensa nas pessoas, a gente pensa que as pessoas têm lados técnicos, elas têm as hard skills, elas têm competências comportamentais, que são as soft skills, e elas têm o mindset, né? Que é a configuração da mente dela. Então, quando a gente quer gerar uma equipe de alto desempenho, a gente tem que olhar para tudo isso. As pessoas pensam, vai ter um pulo do gato, uma ferramenta que eu vou implantar que vai dar certo. Mas quando a gente está falando em formar equipes de alta performance, é um problema complexo. Então, é como se a gente tivesse, né? Eu gosto muito do pensamento do quebra-cabeça, é como se eu tivesse um conjunto de várias partes que vai integrar e vai gerar um quebra-cabeça. Então, no quebra-cabeça da equipe de alta performance, eu vou olhar para tudo, para todos esses aspectos. E aí, agora eu vou começar a falar de método de gestão, olhando para tudo isso, tá? Por quê? Porque não adianta a gente implantar, e, gente, eu vejo isso, tá? Eu vejo muito isso fazendo consultoria e trabalhando com as áreas, com OKRs, com KPIs. Eu recebo muita demanda das empresas para implantar OKR, para gerar KPI, para mapear todos os KPIs possíveis, entender quais são KPIs, já eu vou mostrar, né? Mas são os indicadores de performance para a gente entender. Mas, gente, não, eu vou ser bem sincera com vocês, não adianta a gente ter o dashboard no BI, a coisa mais linda, se ninguém abrir a tela do BI. E quem que abre a tela do BI? São as pessoas. Então, é fazendo autoliderança para a gente abrir, entendendo quem do time tem o perfil certo para fazer isso. E por que eu vou falar de método de gestão, né? Por que outra peça desse quebra-cabeça é o método de gestão? Exatamente pelo cenário que a gente vive. A gente tem um cenário de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Nas nossas empresas, esse cenário, e nas equipes, esse cenário normalmente é potencializado quando a gente fala de startups, de microempresas, de pequenas empresas. Ela vai conseguir diluir o risco do cenário a hora que ela tem um portfólio muito completo. A hora que uma parte do negócio não indo bem, por exemplo, eu não vendendo um produto, os outros produtos seguram, geram resiliência suficiente para a minha empresa. Aí, o cenário VUCA, ele impacta um pouco menos, tá? Mas, para as nossas equipes individualmente, para as nossas empresas e para as empresas de base tecnológica, normalmente isso impacta muito. E se eu tenho um cenário de volatilidade, incerteza e complexidade, o que acontece, gente? Os métodos tradicionais de gestão não dão conta desse cenário, tá? Eles são ótimos, gente. Talvez tenham empresas aqui que usem métodos tradicionais de gestão, equipes que usam métodos tradicionais de gestão. Já vou dar mais exemplos, né, do que é isso, mas tá tudo bem. Se a sua empresa é resiliente, se a sua empresa, se um produto não der certo, os outros mantêm a empresa. Agora, ou serviço, né? Só para contextualizar também, eu uso o termo produto, generalizando produtos, serviços, né, e agregados, tá? Então, nesse cenário, tá tudo bem usar métodos tradicionais. Agora, quem precisa de alta adaptabilidade precisa de métodos ágeis, ok? Então, só para vocês entenderem o contexto, né? Quando a gente tem método tradicional, a gente tem estratégia tradicional, BSC, equipe hierárquica, planejamento, execução em cascata. Passei muito tempo da minha vida fazendo isso. Mas quando a gente está falando de microempresa, de pequena empresa, de startup, quando a gente está falando de times, que a gente precisa de um foco muito grande no curto prazo. Então, eu estou dentro de uma empresa grande, resiliente, mas o meu time
ele precisa de uma visão de curto prazo muito estruturada. Aí nós vamos usar métodos ágeis, tá? Então, aí nós vamos usar em estratégia ágil o roadmap, OKRs, KPIs, as equipes são squads, e a gente usa frameworks ágeis como o Scrum, por exemplo, tá? E para que a gente usa método ágil? A gente usa método ágil porque ele permite uma adaptação rápida e assertiva. Gente, eu já vi, por exemplo, startups colocar uma meta de 1 ano, e daí eles atingem a meta de 1 ano em 6 meses. Entende que fica assim, nossa, então batemos a meta. Beleza, dá aquela respirada. E na verdade, a gente não pode dar essa respirada, né? A gente fala, então, beleza, vamos para a próxima. E essa adaptabilidade que o método ágil traz. Alguns de vocês, eu sei que vocês já implantam métodos ágeis, né? Quando a gente começa para fazer gestão do método ágil, a gente começa com um roadmap, tá? Eu trouxe um modelo muito simples aqui, mas o roadmap, ele vai conectar a equipe com o propósito. Gente, a equipe de vocês sabe para onde elas estão indo? Exatamente isso. E, gente, não imaginem que eles acordem todos os dias, eles saibam para onde eles estão indo hoje, que isso é um passo para amanhã, para depois gerar um resultado de longo prazo. Traduzam essa visão para eles, ok? E de uma maneira simples. Às vezes a gente complica as coisas, né? Mas de uma maneira bem simples, traduzir o mapa do caminho, né? O roadmap, um mapa do caminho. A gente trabalha, gente, com roadmap para até 2 anos, tá? Para a gente ter uma boa visão. Aí, do roadmap, a gente olha lá para onde a gente está indo e a gente vem para o OKR. E eu tive uma felicidade muito grande de, na minha equipe, implantar o OKR. E a gente fazia, só para vocês terem uma noção, com os meus líderes, eu fazia uma reunião semanal e a gente passava por todos os key results, por todos os planos de ação, para ver se a gente estava atingindo o objetivo. E, gente, isso deu uma cadência na geração de resultados. Isso resolveu um problema que eu tinha muito na minha equipe, que era, a gente trabalhava muito com demanda, né? E as equipes de desenvolvimento trabalham também com isso. Então, por exemplo, eu tinha demanda, agora isso é prioridade. Aí amanhã vem a prioridade da prioridade. E aí eu deixo a prioridade de hoje e começo a trabalhar na prioridade da manhã. Mas daí eu só volto a trabalhar nessa prioridade que eu deixei a hora que alguém me cobrar. Quando a gente implantou o OKR, isso acabou na nossa equipe, porque ela estava lá nas nossas ações, ela estava no nosso backlog o tempo inteiro. Então, a gente sabia que em qualquer momento, a hora que tivesse um alívio de recursos, a gente ia puxar essa ação. Isso gera cadência. Gente, cadência é tudo que a gente quer, tá? Então, vamos lá, vamos entender melhor o OKR. O OKR, a gente tem um objetivo simples, que é uma frase, que pode ser uma frase para quem tem geração Z na equipe, pode ser uma frase cool, ok? Pode ser uma frase do tipo, esses dias, vamos achar... Ai, como foi que eu vi esses dias que eu achei muito legal? Era de clientes, tipo, os melhores clientes. Então, isso pode ser de uma maneira bem leve, ok? Um objetivo leve e que as pessoas se engajem com resultados chaves. Os resultados chaves, gente, são os KPIs, são os indicadores. A gente tem que quantificar, a gente tem que falar, o número é esse. E aí, quais são as ações que a gente vai fazer para atingir esses indicadores? Então, tá vendo que como método é simples? O grande desafio do OKR não está na implantação, está na manutenção dele, em ter constância para a gente manter. E a gente inclui, né, no OKR, a gente inclui os KPIs, que são os indicadores chaves de desempenho. Todo indicador tem que ter meta, e ele tem que ser fator crítico.
para aquele processo, tá? Então, isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um case aqui de dos KPIs de um roadmap que a gente trabalhou em consultoria de uma startup. Olha que legal. Se a gente olhasse para essa startup só em faturamento, se o KPI dela fosse faturamento, a gente ia falar, uau, sucesso, tá? Eles estavam, olha aqui, ó, taxa de crescimento ao mês, gente, de 10%, praticamente 10%. Eles tinham tido meses muito bons de crescimento. Então, você fala assim, uau, que bom, né? Só que aí, quando a gente vai para a LTV é um KPI que avalia o lucro que o cliente está deixando no tempo que ele é cliente. Opa, a gente começou a ver que esse cliente não estava deixando lucro. Numa economia tradicional, eu diria que a margem de contribuição está negativa para quem tem negócios tradicionais. Vocês veem a importância de escolher o KPI certo? Porque, gente, se olhar só faturamento era sucesso, tá? Então, isso é extremamente importante. Escolher os KPIs. E aí, como que a gente estrutura o OKR? Então, eu trouxe um aqui de crescimento exponencial, que eu trabalho bastante com as startups. Porque, né, a gente já falou o dia que eu estava falando de startup, que todo mundo quer tração na startup, né? Todo mundo tem o foco aí em tracionar, em vender muito e virar o foguetinho. Então, por exemplo, um OKR de tração pode ser esse modelo aqui, ó. Gerar crescimento exponencial do negócio, tá vendo? Ó, o objetivo descrito de uma maneira simples. E aí a gente estabelece os KPIs, os key results, os resultados chaves, que são aumentar 50% ao mês a quantidade de leads qualificados no funil, crescer 25% ao mês o valor de vendas, reduzir o churn para 0,5 ao mês e ter um NPS, né, que é o Net Promote Score, acima de 9. Churn é evasão de clientes, tá? Só para gente, para quem está chegando nesse mundo aqui, saber. Então, tá vendo? A gente integra um objetivo com que results. Por exemplo, aumentar leads qualificados, isso aqui é um KPI para marketing. Gerar 25% de aumento de vendas é o pessoal do comercial. O churn é um indicador para sucesso do cliente, para a área de sucesso do cliente. NPS acima de 9, sucesso do cliente também. Então, tá vendo como a gente vai direcionando, inclusive, para as áreas, para quem é empresa, né? Esses indicadores. Isso aqui também pode ser para o setor, gente. Então, eu quero ter um setor de alta performance, eu quero ter uma equipe de alta performance. Esse é o meu OKR. Como que eu vou fazer? Eu vou baixar a minha rotatividade, o meu turnover, eu vou aumentar a minha assertividade na contratação, eu vou mapear as competências que estão faltando na minha equipe, eu vou mapear os perfis comportamentais. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma contratação e daí a psicóloga me falou assim, Elaine, quais as descrições técnicas do perfil que você quer? Eu falei, não quero nada técnico, eu só quero uma pessoa que seja dominante, porque na minha equipe está faltando dominantes. Técnico eu não quero nem saber, eu só quero perfil comportamental nesse momento. Então, naquele momento, o que importava, a lacuna de competência que eu tinha era comportamental. Entenderam, gente? Como a gente trabalha com isso? E aí, a gente estabelece os indicadores e monitora eles, ok? E aí aqui, ó, dicas. Trabalhem para as equipes gerarem esses indicadores. Tem sistemas de OKR, tá? Mas um Excel resolve, porque de verdade não é, gente, a ferramenta. É o método de gestão que importa. É a gente começar a olhar para o número. A gente usa muito, né, a expressão na área de tecnologia, que é ser data-driven, que é direcionado por dados. Então, se a gente quer ser direcionado por dados, a gente precisa olhar os dados. Onde a gente olha os dados? Nos KPIs.
nos resultados chaves. Mas isso não pode ser no final do mês olhar para trás e falar, putz, não atingi a meta de vendas, putz, minha equipe não entregou aquilo. Não pode ser assim. Isso tem que ser no mínimo semanal. Em alguns casos que são críticos, gente, por exemplo, se é uma startup que tem que chegar em break-even point, por exemplo, que é ponto de equilíbrio, eu diria assim, tem que ser diário. O funil de vendas é diário, tá? Então, só para vocês terem uma base, né? Como a gente operacionaliza? A gente faz o planejamento, engaja as pessoas e revisa a cada 3 meses. Esse processo é feito de 3 em 3 meses. Então, lembra? E por que a gente faz de 3 em 3 meses, gente? Por causa do cenário VUCA. O cenário vai mudar para startup, para pequena empresa, para micro, MEI, micro, pequena empresa, o cenário vai mudar. Eu não posso fazer uma análise, um OKR no ano. Eu tenho um roadmap para o ano, mas o meu resultado-chave é num curto espaço de tempo, ok? Para que eu me adapte rapidamente. Lembra? Métodos ágeis, adaptabilidade. Isso requer de nós, né, enquanto gestores da adaptabilidade. E aí, para quem vai começar, eu gosto muito dessa técnica, que é a técnica da North Star Metric, que é, começa com uma métrica, começa com um KPI. E eu vou dar o exemplo para vocês da North Star Metric da Netflix. A Netflix tem uma North Star Metric que é o tempo que a pessoa passa em frente à Netflix, tá? Então, por que eles usam a estratégia de soltar uma temporada, igual eles soltaram agora, né, o Stranger Things, e eles soltaram metade dos capítulos, né? Por que eles soltam tudo de uma vez, sendo que as concorrentes deles, Disney Plus, HBO Max, soltam um capítulo por vez, né? Por quê? Porque a North Star Metric deles é que a pessoa passe o máximo de tempo possível na frente da Netflix. Agora, qual que é a North Star Metric dos outros, da Disney Plus, da HBO Max? É diferente. Por que eles soltam a Amazon Prime também? Por que eles soltam um capítulo por semana? Porque a North Star Metric não é o tempo que a pessoa passa, é a frequência com que ela entra. Isso faz muita diferença. Olha como muda uma estratégia lá na ponta de lançamento de produto, gente. Só pela métrica que eu estou usando como a minha métrica-chave. A North Star Metric, ela vem da ideia da estrela do norte, né? Que no hemisfério norte, eles têm como uma referência de guia. Então, é basicamente isso. A gente estabelece uma métrica que é a guia para todos dentro da empresa. O Facebook também usa North Star Metric. O Facebook é a frequência que a pessoa entra no mesmo dia no aplicativo deles. Vocês já pensaram quantas vezes vocês entram no WhatsApp, no Instagram e no Facebook por dia? Isso é muito importante para eles, tá? Então, a gente precisa estabelecer isso. Isso pode ser para a nossa equipe. Então, ok, eu vou começar, Elaine, eu vou começar a implantar esses métodos de gestão na minha equipe. Comece por uma North Star Metric, por uma meta, tá? Um objetivo. E, gente, uma coisa que eu tenho, que eu inclusive eu pensei muito, né, que isso eu precisava falar para vocês. Uma coisa que eu tenho visto muito a pessoa, eu pergunto assim, qual que é o objetivo da equipe ou da empresa? E as pessoas falam assim, atingir a meta. Atingir a meta não pode ser objetivo, tá, gente? O objetivo é algo que as pessoas que precisam gerar senso de propósito. E atingir a métrica é tipo atingir a meta é tipo robô, né? As pessoas não se conectam com atingir a meta.
elas se conectam com algo que elas estão construindo. Então, não falem para as equipes de vocês que o objetivo é atingir a meta. O objetivo é algo que eles fazem parte, que eles estão construindo, ok? E aí, como implantar, né, novos modelos de gestão? Como eu falei, tem muito a ver com constância, tem muito a ver com aquilo que a gente prioriza, com a nossa autoliderança, com o nosso time estar engajado nisso. Mas, gente, em resumo, isso precisa ser a nossa meta, a gente precisa ter um plano de implantação e precisa ter ação, tá? Sem execução, eu gosto muito daquela frase do Thomas Edison, né, que é 1% inspiração, 99% transpiração. E é isso, é fazer. Então, ok, eu adoro a metodologia dos OKRs. Eu adoro, porque eu acho que ela dá muito match, dá muita adesão como cenário de microempresa, de pequena empresa, de startup, porque ela permite esse planejamento ágil. Mas não é o modelo que vocês vão usar, é a constância, é todos os dias olhar, é toda semana fazer a reunião com o time, é todo mês olhar se realmente aquela meta continua fazendo sentido, é a cada 3 meses revisar as metas. É isso que vai fazer a diferença e é isso que vai construir equipes de alta performance. E, gente, por isso que eu falei de autoliderança, porque isso é muito a gente priorizar, né? E por isso que eu falei dos nossos pontos fortes enquanto gestores, porque se a equipe sente que aquilo deixa de ser prioridade para nós, ela vai espelhar, tá? Ela vai espelhar numa velocidade que nem a gente percebe, o que eu acho pior. E eu queria finalizar, então, essa fala para a gente conversar, né? Falando que o futuro começa hoje, né? As construções de longo prazo, elas começam no presente. E eu convido vocês aí a continuar nesse caminho de construir equipes de alta performance e espero ter contribuído de alguma forma, gerado alguns insights para vocês. Vou parar aqui de compartilhar para a gente poder conversar. E muito obrigada, Nilmar, pelo convite e a todos por estarem aqui. Que delícia, né? Tá bastante gente aqui. Não, recorde de público, Elaine. Falei tem nome que vende. Beleza, então. Muito bom, muito legal essa palestra aí, gostei muito aí. Mas assim, vamos já abrindo para as perguntas, se o pessoal quiser ir perguntando, pode perguntar. Eu vou fazer uma pergunta aí. Pergunta assim, como a gente faz para resolver os nossos problemas assim de se manter, porque tem uma tendência a sair tipo, a autoliderança é uma coisa assim, complicada, mas como é que a gente faz para manter o comportamento da constância? Olha, Nilmar, essa é uma excelente pergunta e eu trabalho muito isso comigo, sabe? Porque eu tenho uma tendência tem perfis comportamentais que eles não têm a tendência da constância, tá? Então, o que a gente faz? Traz para o grupo, para o time, quem tem o comportamento de constância. Que são, lembra, perfis complementares. E aí, e outra coisa, você coloca na agenda e no matter what, né? Não importa o que acontecer, você mantém aquela agenda na semana. Você trava a agenda. Gente, agenda é uma coisa que ajuda muito na constância, em digestão do tempo. Eu imagino que vocês, né, já conversaram sobre esse tema também. Ajuda muito, né? Então, eu daria essas 2 dicas. Primeiro, traga alguém para o time que tem essa característica, tá? Perto de você, uma pessoa que esteja perto, que tem essa característica, porque tem as pessoas que são extremamente constantes, tá? E a outra, coloca na agenda e
não importa o que, e daí é autoliderança, é consciência. Gente, por isso autoconhecimento, consciência. E tem uma questão que não dá nem tempo da gente entrar, mas é a motivação do líder, né? Porque, como eu falei, a equipe, ela copia o líder, ela espelha o líder. Então, o líder manter o moral alto e manter a motivação também ajuda. E a gente é ser humano, né? Eu falo, a gente é ser humano, às vezes a gente não está bem. Mas a gente precisa ter esse altíssimo nível de consciência, tá? Muito bem. Alguém aí quer abrir o microfone, fazer perguntas aí? Vai levantando a mãozinha aí. Oi, tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, você? Tudo bem. Eu acho que isso que o Nilmar falou, né? Até tem um autor que fala que a cultura da empresa come qualquer estratégia no café da manhã. Então, não adianta você vir chegar com coisas novas, com não sei o quê e tarará, e o que é a cultura, né? A cultura é como normalmente as coisas acontecem dentro da empresa, né? Uhum. Então, se você como gestor ou você como líder não consegue mudar isso, é difícil, né? E uma das coisas que eu já usei e funciona muito, né, que você citou com outros nomes, né, é a questão dos rituais, né? Você marcar ritual ou saber assim, olha, toda segunda-feira de manhã todo mundo sabe que nós vamos sentar e vamos discutir sobre esses indicadores, sobre isso, e começar devagar, né? Começar com indicadores não fáceis, mas que sejam mais indicadores para ensinar mais a equipe, né? Que elas aprendam mais sobre a metodologia, porque conforme a gente vai conseguindo as coisas, vai ficando legal também, né? Porque senão você começa a fazer um negócio que é muito distante de você, acaba não tendo a relação de depara, né? E é legal ter essa relação de depara para a equipe começar a se portar e entender, né, um pouco isso. Acho que isso é fundamental. Eu até anotei aqui que você fala, né, sobre trazer gente, né? E eu acho que trazer gente é importante e desenvolver gente também é importante, né? Então, eu acho que depende da velocidade que você precisa, na verdade, né? Tem coisa que você precisa trazer e porque você não tem tempo nem para, mas ao mesmo tempo sempre está pensando em desenvolver a sua equipe, porque isso faz muita diferença aí lá no final. Não sei se você concorda um pouco com esse ponto de vista. Eu concordo, Marcelo, e eu falei mais hoje sobre trazer até por causa de uma restrição de tempo, né? Porque eu acredito assim, ó, quando a gente contrata bem, e não estou falando, como eu falei para vocês, tá? É contratar estagiário, não é contratar gente, né, altamente experiente. Quando a gente contrata, o processo de desenvolvimento é mais fácil. O que eu vejo é que tem gente que às vezes tem até trauma de falar em desenvolvimento de pessoas, porque ele fala, nossa, mas eu falo, e a pessoa não desenvolve, né? Então, ter esse olhar bem fixo, mas eu concordo plenamente com você, obrigada pelas considerações que complementam com certeza. Desenvolvimento é essencial, gente. Agora, a pessoa estar predisposta a se desenvolver ajuda muito a gente a desenvolver ela, enquanto líderes, tá? E é isso que a gente precisa pegar quando a gente vai contratar, se ela está predisposta a se desenvolver. Professora Dilmar, quer falar alguma coisa? Então tá, acho que só está com o microfone ativo. Uhum. Beleza, então. Assim, no caso aí de... Como é que você pensa assim? Como é que você tenta descobrir isso? Porque às vezes numa entrevista é muito fácil a pessoa falar que sabe trabalhar em equipe, é orientada a resultados, o discurso é muito fácil, né? Como é que você tenta descobrir se a pessoa realmente está falando a verdade ou uma forma que ela diz ser? Legal. Vou contar uns segredinhos, então, tá? Só não deixa escapar isso para os alunos aqui, professores, para eles não se prepararem melhor ainda. Mas assim, gente, hoje as pessoas, se você entrar no YouTube, como se preparar para uma entrevista, vai ter lá um script de uma entrevista, tá? E como fazer. Então, primeiro ponto,
a gente tem que se preparar mais que eles, tá? Então, a gente tem que estudar bastante essa parte. Eu passei uns 3, 4 anos da minha vida estudando sobre perfis comportamentais, sobre como pegar isso numa entrevista. Claro que hoje em dia a gente tem esse conhecimento muito mais estruturado, não vai precisar tudo isso de tempo, né? Mas eu estou falando lá de 2000 e, né, perto mais de 2010, então era mais difícil esses processos de estudo, né? Então, a gente tem que se preparar melhor que eles, eu diria o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu vou para uma entrevista, os primeiros 15 minutos eu converso sobre o tempo, eu converso sobre coisas aleatórias, tá? Ou sobre a história da pessoa, coisas que ela, no pico de concentração dela, não está me entregando a informação que eu quero, tá? Por quê? Porque a gente sabe, gente, que nós mesmos, tá? Nós mesmos temos uma capacidade de concentração. Então, se eu estou modelando um comportamento, se não é um comportamento natural meu, isso exige do nosso cérebro muita energia, tá? Eu estou lá fazendo um fake, né, na entrevista. Isso está consumindo do meu cérebro muita energia, ok? Então, passa os primeiros 15 minutos, o nível de concentração da pessoa abaixa. Por isso que esses primeiros 15 minutos, gente, conversem coisas mais aleatórias. A hora que baixar, que você vê que a pessoa relaxou na cadeira, porque normalmente a pessoa ela muda a forma com que ela está na cadeira. Aqueles livros de leitura de linguagem corporal são essenciais também, tá? A hora que ela relaxou na cadeira, aí você começa a conversar com ela. Aí você começou a entrevista, tá? Por quê? Porque aí ela já tirou as barreiras, o nível de concentração dela tá menor, ela não vai conseguir manter por muito tempo uma fake. E a outra coisa que eu faço, igual uma entrevista no Tech, é bem isso. A outra coisa que eu faço eu nunca faço uma única pergunta, tá? Então, por exemplo, eu quero entender comportamento de trabalho em equipe. Vou falar, por exemplo, Nilmar, como que você trabalha em equipe? Aí a pessoa vai falar, trabalho assim. Você pode me contar fatos assim, assim, assado? Aí tem umas estruturas de contar esses exemplos que vai trazendo, tá? Então, por exemplo, tem que ter contexto, tem que ter ação dela. Eu já peguei muita gente que estava fazendo a entrevista como contando as coisas que o chefe dela fazia, entendeu? E não era ela que fazia, era o chefe. Ela só agendava as reuniões, juro, é verdade esse bilhete. E aí, então, a gente vai pela história que ela conta, que a pessoa conta, você vai identificar se aquilo é verdade ou não. E eu uso uma estratégia que é perguntas rápidas. Quando você viu, quando te gerou um ponto de intersecção, você faz uma pergunta rápida. Aí a pessoa solta rápido a verdade. Você muda o tom de voz. Bem, gente, como eu falei, eu vim numa formação inicialmente técnica, eu precisei testar muito isso e eu não podia errar, né? Porque os meus erros custavam muito. Então, eu fui desenvolvendo várias técnicas que eu fui aplicando na entrevista, tá? E outra coisa também, você está fazendo a entrevista para uma mesma vaga, tenha um roteiro para passar pelos mesmos itens para todo mundo. Porque eu, por exemplo, no início, é normal cada pessoa você direcionar por um caminho, tá? Então você precisa ter um script, senão você não consegue comparar no final quem que é a maior. E em caso de dúvidas, eu sempre chamo para uma próxima entrevista, tá? Eu já fiz entrevistas de 1 hora, a pessoa sair e eu falar assim, cara, tô com dúvida ainda, chama de novo e nós vamos continuar. Tem isso aqui não fecha, isso aqui não fecha, isso aqui não fecha. Tá? E a gente volta e continua e vai profundo no comportamento. Como eu falei, eu trato igual, né, um processo aí de um casamento. Então, por quê? Porque a gente sabe, né, gente? Tem pessoas envolvidas, tem famílias envolvidas, tem expectativas envolvidas, tem resultados que a gente precisa entregar.
Então, é muito importante a gente ter esse senso, tá? E, por exemplo, vocês, né, o Marco tem equipe técnica, façam prova técnica, que não que a pessoa precisa saber, mas que a gente consiga ver que ela tem, por exemplo, sei lá, ela não sabe tudo que eu preciso da linguagem para dev, por exemplo, mas ela sabe onde procurar, ela tem o comportamento de aprender, né? Então, mapeiem isso e façam as provas técnicas também. Tá? Para quem tem equipe técnica, gente, façam provas técnicas, deem desafios, porque no resultado que ela entrega você conhece. Eu já deixei de contratar pessoas só pelo resultado que ela entregou, porque deu para ver a estratégia de pensamento que ela tem. E aí você já sabe que essa pessoa não vai dar certo na sua equipe. Oi, Elaine. Oi. Só complementando um ponto que acho que me veio na cabeça agora, né, que você falou da questão técnica, né? A gente também tem muito de a gente ter sido bom, falando de pipeline de liderança, por exemplo, né? A gente é gestor funcional, né? Então a gente conhece muito bem da função que a gente está trabalhando. Aí você vai para uma função de gestão, onde você começa a fazer a gestão de outros gestores, vamos dizer assim, né? Quando você fala que desempenho e autodesempenho, para mim, vem o seguinte: você não consegue ter uma gestão, uma liderança de alto desempenho sendo o centro das atenções, entendeu? Você tem que distribuir autonomia, você precisa distribuir responsabilidade, né? Porque senão você começa a ficar, você trava a sua equipe, né? A sua equipe vai começar a ser uma equipe de bons desempenhos. Provavelmente não vai ser, isso não é a causa do. Mas quando a gente fala de alto desempenho, aí que eu entendo de alto desempenho, realmente é quando os caras da sua equipe assumem algumas posições e assumem responsabilidades e eles começam a fazer as coisas, não esperando você, né? Se eles entendem o propósito, eles entendem. Então, acho que isso é um ponto muito importante para quem está saindo da parte técnica e indo fazer gestão de pessoas, né? Entender que o resultado não é quando você faz o resultado, mas quando o seu time entrega um bom resultado, aí aparece o seu resultado. Seu trabalho, né? É isso aí, gente. Eu gosto de dar um exemplo, assim, quando eu ia promover para liderança, que você gosta de você gerar o resultado ou você gosta de conectar pessoas para elas gerarem o resultado? Essa é a diferença, né? É muito isso, acho que exemplifica bem o que o Marcelo falou, quando a gente gera o resultado, a gente está fazendo. Né? Agora, quando a gente conecta o time, integra o time, influencia o time, para que o time gere o resultado, é diferente. Tá? É muito diferente. É aí que a gente consegue. Eu gosto muito de falar sobre delegação. E assim, o que eu vejo muito é que tem muita delargação. A gente delarga para o outro fazer. Mas a gente só pode delegar, gente, quando a pessoa está preparada, tá? Então, isso também, o time de alto desempenho, por exemplo, quando a gente vai estudar, né, alguns autores, o time de alto desempenho, ele é formado quando eu consigo delegar as atividades. Eu só preciso falar e eles já têm alto nível de competência e alto nível de motivação para realizar. Tipo, o Ken Blanchard, quem gostar de ler, o Ken Blanchard tem vários livros sobre equipes de alto desempenho e é muito interessante, ele fala bastante sobre isso, tá? Ai, que bom, Luciano, muito obrigada pelo feedback. Beleza. Bom, pessoal, estamos 9h05 aí. A gente diz o seguinte, para pessoal, para encerrar assim, como você ajuda as empresas e gestores a implantar o KR, né? O que consegue fazer eles terem sucesso, parece decente, né? E uma mensagem final aí. Tá. Então, primeiro, gente, eu não sei se a Luciane quer fazer a pergunta, que daí eu já faço, depois respondo tudo. Pergunta, Pode ser? Eu gostaria, sim. Não sei se a gente já está com o tempo também extrapolado, né? É que fez muito sentido o que o
não sei se foi o Marcelo, alguém que comentou sobre essa questão da cultura da empresa, né? E você sabe, Elaine, que eu tenho tentado mudar diariamente essa cultura, né? Onde que antes da pandemia a minha equipe de colaboradores tinha uma postura em relação aos clientes, né? De aguardar o cliente vir até a loja. E hoje eu estou tentando mudar esse cenário, colocando a importância da gente prospectar essas pessoas, né? Irmos atrás dessas pessoas. E eu tenho encontrado muita dificuldade nesse planejamento semanal que eu estou colocando, quando eu estipulo as metas e as ações para que aquela semana aconteça dentro daquele planejamento. Aí você falou um pouco de que a meta não é atingir a meta é atingir o propósito. Se você pudesse falar rapidamente, eu já consegui o viés ali do teu raciocínio, mas assim, para clarear um pouquinho mais, que eu já quero colocar isso em prática, sabe? Não propor as ações que a princípio estão partindo de mim ainda, assim, eu não consegui ainda aquele resultado que eu esperava de que as atividades pudessem vir da equipe mesmo. Eu ainda estou direcionando as atividades, mas eu quero passar dessa ideia de chegar no final de semana e ter que ter atingido a meta, sem antes estar pensando nesse propósito, que talvez isso seria o estímulo que a equipe precisa para mim estar atingindo os resultados mesmo que eu preciso. Rapidamente. Tranquilo. Daí eu já puxo isso para... Também vou integrar com ele com a pergunta do Nilmar, tá? Que aí junta bem. Então, primeiro, né? Quando eu vou implantar, o primeiro ponto que eu olho é a cultura, tá? Por quê, gente? Porque depende muito, né? Se a empresa já tem uma cultura de KPIs, de indicadores, se ela não tem, o que ela já tem? O que funciona dentro dessa empresa? Funciona o sistema? Tem consistência? Tem constância? Não tem? O que já tem de ponto forte? Porque eu vou ancorar o OKR, ancorar o roadmap nesse ponto forte, tá? Então, dentro da cultura, a gente ancora. Legal. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a gente tem que lembrar que a gente vai criar o roadmap. É no roadmap que a gente vai dar esse propósito. Então, tipo, ok, para onde a gente está indo? Vamos pegar o exemplo da Luciane, né? A gente não está fazendo mais venda só receptiva, eu preciso implantar uma mudança de venda prospectiva. A gente sabe que isso para o varejo significativamente a mudança, né? É muito significativo para o varejo. Então, eu estou implantando esse processo. O que vai conectar? Gente, trabalhem com o coração, entende? Com a construção. O que eles estão ajudando a construir? Esse processo vai ajudar muito a gente a implantar, a que eles se conectem, tá? Só que daí tem outra questão, né? As pessoas estão preparadas para se conectar, as pessoas que estão no meu barco, eu gosto muito de usar o barco, né? Até lembrei do Marcelo quando estava preparando isso por causa dos barcos. A pessoa que está ali no barco, essa pessoa se engaja? Porque tem pessoas que não se engajam, tá? A gente tem que entender isso. Então, sem isso, gente, lembra, a gente vai olhar, porque são várias peças, tá? A gente vai gerar esse propósito e eu vou ver se as pessoas se engajam. O propósito ele vai gerar essa visão de longo prazo, algo que as pessoas se conectem. Gente, quanto mais emocional for a conexão, mais potencial de funcionar, tá? E mais, é literalmente senso de propósito, tá? Eu tenho que gerar nas pessoas, eu tô acordando e tô indo trabalhar, não é para pagar boleto, entende? Não é para pagar boleto, é para fazer uma coisa diferente. Então, é essa conexão que a gente tem que gerar. E isso, eu tô dando o exemplo da Lu, que é para empresa, mas isso para time é a mesma coisa, tá, gente? Para quem, não sei se o pessoal da Copagril está aqui hoje, que os meus clientes da Copagril não estão aqui, mas se o pessoal da Copagril tiver, isso funciona para time também da mesma forma, tá? Uma conexão que fala, olha, eu tenho um propósito. E aí, com esse propósito, eu ligo, que vai gerar objetivo, eu ligo as metas, né? Que no caso de vocês vai ser uma meta inicialmente,
Tá? Gente, comece por uma mais simples, que faz sentido, e vai implantando, porque isso precisa virar cultura. Cultura. Estabeleça a agenda, o ritual, né? Para que vocês tenham fixo, para que todo mundo saiba que isso faz parte da cultura. Ancorem essa mudança na cultura. Tipo, o que é ancorar a mudança? Pensem em coisas que vocês já mudaram, coisas que deram certo, que vocês já fizeram. E fala assim, tá vendo? Como a gente fez isso e deu certo, agora a gente vai fazer aquilo e também vai dar certo. Tá? Isso é ancoragem. É uma estratégia que eu tenho usado muito. Quando a gente fala de mudança significativa, vocês conhecem, né? Meus projetos normalmente eles são bem trabalham com nível de inovação grande, né? E que envolve a mudança de muitas pessoas. Então, eu trabalho com muita ancoragem, tá? E é isso. E aí, acho que ficam essas dicas finais, né? As dicas finais é execução, gente. Vamos mão na massa, porque na vida é assim que a gente constrói, né? E a construção de longo prazo, ela começa hoje. Obrigada, Elaine. Imagina. Maravilha, Elaine. Se quiser deixar seu telefone de contato aí, ou tá. uma forma assim, aproveita aí o jabá. Tranquilo. Ó, fica meu WhatsApp para vocês. Deixa eu ver se faltou um 9 aqui. Pode fazer teu merchan, Elaine, pode fazer teu merchan, pessoal, que está aqui na reunião. A Elaine, ela presta consultoria individual, tá? O preço é super acessível, a gente tem uma hora rica de muito conteúdo, de muita informação, de muita inspiração, porque ela realmente entra no nosso negócio, no nosso mundo e nos traz nortes, caminhos e inspirações para a gente continuar dentro do nosso propósito. Então, eu recomendo muito as consultorias da Elaine, gente. Obrigada, Lu. Muito obrigada mesmo, gente. Eu trabalho, né, como eu falei, como já me apresentaram, trabalho com consultorias, treinamentos também, né, dentro das empresas. Então, fico aí à disposição para quem precisar. E é sempre um prazer, falo sempre um prazer trabalhar com vários de vocês. Eu já trabalho e sempre um prazer trabalhar, conversar com o pessoal do Iguaçu Vale Marechal. Sempre deixa a minha manhã muito melhor. Beleza, então. Bom, pessoal, agradecemos a participação da Elaine, assim, nós já, até semana que vem, no nosso próximo encontro, assim, tá?